Deus ordena que Samuel ungisse alguém para ser o novo rei sobre a nação. Bom, Samuel chega na casa de Jessé e automaticamente, ao ver Eliabe, um homem forte, um homem alto, um homem bonito, ele olha para aquele homem e diz: esse é certamente o rei. Está aqui o ungido do Senhor na minha frente. Depois só bateu o olho. Não, Deus. Deus falou não. Não tem esses momentos que a gente acha que sabe, mas não sabe, e Deus tem que dizer: filhinho, menos, baixa a bola, não é por aí. Então foi um momento desse na vida de Samuel, muito experiente, né? Um homem abençoadíssimo, um sacerdote muito bem sucedido, e eu acredito que muitas vezes ele tinha uma boa intuição, mas dessa vez, a intuição fracassou, falhou. Não era aquele homem, não era daquela forma. Ele disse: não olha para a altura dele, não é esse que eu escolhi, esse eu rejeitei que você está escolhendo. Sabe por quê, Samuel? Porque eu não vejo como você. A Bíblia diz: Deus não vê como vê o homem. Por quê? O homem vê o que está diante dele. O homem vê o que ele está ali percebendo, né? Ele entende as coisas segundo os seus olhos, mas Deus não. Deus vê aquilo que o homem não pode ver. Quando ele diz Deus vê o coração, quando a Bíblia diz isso, ela está dizendo Deus vê dentro do ser humano. O que é que tem aí? O que é que está acontecendo aí dentro? E a pergunta que eu tenho para você, já que Deus rejeitou ele, e nós sabemos da história, né? E os outros 6, porque eram 7 em casa, os outros 6 filhos passaram diante de Samuel, Deus falou não, e não foi nenhum deles, e ele falou: e aí, acabou? Tem mais filho não? Deus se enganou? E aí Jessé diz: não, tem, mas é o menor, que ele está no pasto cuidando de algumas ovelhas. Então Deus manda trazer Davi, e quando Davi chega, Davi é ungido o novo rei de Israel. Isso é o que o texto nos diz a seguir. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus olhou dentro de Davi e viu um rei. Samuel olhou de Eliabe e viu um rei. Quem é que estava certo? Claro que é Deus. Deus não vê como vê o homem. A pergunta que eu faço para você é: quem está aí? O que quer dizer isso, pastor? Eu estou perguntando: quem é que está aí no seu coração? Quem é que está aí no seu interior? Quem é você de verdade? Eu não sei como as pessoas te veem, eu não sei como você se vê, mas eu tenho certeza absoluta, pode estar sendo diferente do que Deus está vendo. Deixa eu explicar melhor um pouquinho. Olha só, Deus olha para Abraão, as pessoas olham para Abraão. Abraão era quem? Um velhinho de 100 anos, cheio de sonhos, cheio de loucuras, porque eu acredito que ele dizia: olha, Deus me prometeu um filho, eu vou ter um filho. As pessoas viam um velhinho que não sabia o que estava pensando mais, não sabia mais o que estava falando. Deus via um pai de uma grande nação. Eu não sei o que as pessoas veem quando olham para você, mas tenha certeza de uma coisa: Deus vê quem você realmente é. E talvez tudo que você esteja enfrentando de dificuldades, todos os problemas, todos os erros, desacertos, todas as frustrações, sejam resultado de você não se enxergar. Mas Deus quer clarear a sua mente hoje, levar a sua visão para dentro de você. A sua resposta está aí dentro. Descubra quem você é, entenda quem você é e passe a ser o que Deus realmente criou para que você seja. Essa é a questão. Olha aqui, Deus via um pai, não um velhinho. Deus olhava para Sara, via uma mãe, não uma velha de 90 anos, estéril, que jamais teria possibilidade de ter filho. Deus, olha aqui, Deus olhava para Paulo, ainda Saulo. O que é que ele via? As pessoas viam um risco, os cristãos viam um risco enorme, um homem violento, um homem que não amava Deus, um homem que não se importava com Deus.
Pelo menos foi o que Ananias falou para Deus quando ele disse: olha, Ananias, levanta aí, vai lá na rua chamada Direita, lá você vai encontrar um homem por nome Saulo, eu quero que você ore por ele. E Ananias falou que o senhor sabe quem é esse homem? Olha que coisa impressionante, né? É um perseguidor, ele está destruindo a igreja, ele é um inimigo que nós temos. Deus disse para ele, olha o que Deus via em Saulo, ele é para mim um vaso escolhido. Uma diferença, né? O que as pessoas veem, meu irmão, eu dou certeza para você, não é o que Deus vê em você. Deus disse, ele é para mim um vaso escolhido, e importa que eu mostre, que eu ensine, que ele perceba o quanto deve padecer pelo meu nome. Ele me ama. Ele tem zelo pela decisão que tomou de me amar, de se entregar, de se render. Ele vai entender isso, porque ele é um vaso meu e ponto final. E Ananias teve que ir orar. E assim nós sabemos o que Saulo acabou se tornando, né, aos olhos dos outros. Porque para Deus ele já era aquele Paulo plantador de igrejas, aquele Paulo que escreveria quase sozinho o Novo Testamento, aquele Paulo tão cheio de conhecimento, poliglota, conhecedor de tanta coisa, filosofia, e soldado romano, um cidadão de Roma, uma pessoa tão importante que disse, eu não sou nada, o que eu sei, o que eu tenho, eu comparo ao esterco. Por quê? Porque ele disse, nós somos vasos de barro, e Deus coloca os seus tesouros em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Olha que tipo de homem a igreja estava perdendo se Deus não intervisse na história e abrisse os olhos de Ananias para que trouxesse Paulo para o meio. Então vamos lá, Deus também olhou para Davi e viu coisas diferentes das outras pessoas. O próprio Samuel foi o primeiro. Antes de Samuel, eu acredito, os pais de Davi, os irmãos de Davi, diziam, não, ele é o menor. O menor não significa nada. O menor é o que vai levar recado, é o que vai fazer mandados, né? Vai levar esse pão e esse queijo lá para os seus irmãos que estão na guerra. Olha como ele era visto. Não é? Vai levar isso para eles. Olha, entrega esse queijo aqui para o rei também. Davi foi, viu a guerra e Deus via coisas diferentes em Davi. Quem olhava ele lá no pasto, podia não dar nada por ele, mas Deus já estava vendo ali dentro um rei. Mas Deus já via dentro dele um guerreiro. Por isso colocou uma funda na mão dele e ele buscou as pedras para acertar aquele gigante e da sua própria espada arrancar sua cabeça. Você está entendendo? Quem é que está aí dentro de você? É isso que eu estou tentando te mostrar. Às vezes você deixa de enxergar esse guerreiro, às vezes você deixa de enxergar esse homem de Deus, essa mulher de Deus que você é. E o que às vezes ofusca a sua visão, sabe o que é? É não olhar para quem está aí dentro, mas para o quê? Frustrações, derrotas, tristezas, erros, né? E eu quero dizer uma coisa para você, olha, você não é um erro, você não é a soma dos erros que você já cometeu, não. Você não é um acidente nesse mundo, você não é apenas um amontoado de genes dos seus pais, dos seus avós e acabou resultando em você. Não é isso, você não é um acaso. Você é um investimento de Deus nesse mundo. Pastor, meus pais não me queriam. Eu nasci por acidente. Dizem que nem queriam filho naquela época. E meus pais me deixaram. Tem gente que soma tudo isso à sua personalidade. Isso não é personalidade. São circunstâncias da vida. Agora, deixa eu dizer para você, você foi desejado. Deus desejou você tanto a ponto de criar você e tecer, como ele disse, com as próprias mãos no ventre da sua mãe. Deus investiu nesse mundo. Investiu, sempre investiu. Um dos seus investimentos foi você. Para que, como o apóstolo Paulo disse, né, a excelência do poder viesse à sua vida. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. É isso que você precisa entender. Há um guerreiro,
Há um homem, há uma mulher de Deus aí dentro. Olhe para isso apenas. Por quê? Porque nós precisamos entender que quem está aí dentro muda o que está aí dentro. Ou seja, há coisas que você faz e alteram tudo. É você quem pode colocar um fim a qualquer que seja o tipo de problema, de angústia, de tristeza, desapontamento, decepção. Tudo que acontece é um resultado do que você mesmo está fazendo aí dentro de você. Deus é responsável pelo impossível, mas você é responsável pelo possível. Ou seja, Deus faz coisas que você não pode, mas é você quem dá o primeiro passo. Você precisa confiar. Você precisa se identificar como filho amado de Deus, eleito por Deus para a salvação eterna. Você precisa se identificar como igreja. Você precisa se identificar como um soldado de Cristo. Você precisa se identificar como alguém que Deus já tratou. Você precisa se identificar como alguém que Deus já perdoou. Você precisa se identificar como alguém que Deus já fez vencedor. Porque a Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, sua irmã Marta estava desesperada. Jesus disse que ia resolver a situação, disse que tudo era possível e disse primeiro para ela: manda tirar a pedra. Sim. Primeiro a gente age, depois vem um milagre. Você está entendendo? Qual é o milagre que você espera? Qual é a mudança? Qual é a transformação que você deseja? Primeiro você age. Você vai agir e o milagre acontece. Olha aqui. Ezequiel viu o vale de ossos secos, que segundo Deus, segundo a Bíblia, simbolizava a situação da sua nação, do seu povo. Morte, sequidão, ausência completa e total de vida e movimento, inércia plena. Nada acontece. Parece que a sua vida às vezes fica assim, né? Nada acontece, nada muda, nada evolui, nada se move, nada é diferente. Sempre aquela coisa estagnada. Por mais que você tenha lutado, esforçado, chegou um momento que você falou: não vou nem lutar mais. Quero nem saber dessa história. Eu não vou nem tentar. Pois é. Mas ele disse, Deus perguntou para ele, Ezequiel, lá no vale de ossos secos: poderão por acaso esses ossos reviverem? Ezequiel responde: tu sabes. Só o Senhor que sabe. Essa situação pode mudar? Deus sabe. A sua casa pode mudar? Deus sabe. Sua família pode mudar? Deus sabe. Sua situação financeira pode mudar? Deus sabe. Sua saúde pode mudar? Deus sabe. É assim. E Deus disse, então profetiza. Preste atenção nisso aqui. Deus disse, então profetiza. Você não é o profeta? Eu sou Deus. Você é o profeta. As coisas começam aí na terra. Ou seja, quando nós nos ligamos ao mundo espiritual, é que o milagre vem para a nossa vida. Tá bom? Nós vamos ver na situação de Davi. Davi viu o gigante. Deus colocou no coração dele que aquele gigante tinha que ser vencido. Ele não tinha condições para isso. Mas Deus precisava ser honrado. A questão ali foi uma questão de honra. Davi não queria fama, Davi não queria glória, Davi não queria trono, mas Deus estava sendo desonrado. Tanto que você vê na conversa que ele teve com o gigante. O gigante disse, eu sou cachorro, o que eu sou para que você venha contra mim com pau e pedra? Davi disse, eu não estou indo com pau, não estou indo com pedra, eu estou indo contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso aqui é questão de honra. Tanto é questão de honra que você vê na conversa que ele teve com os irmãos. Ele diz, quem é esse incircunciso para afrontar assim o Deus vivo, o Deus de Israel? É questão de honra. Você precisa honrar o seu Deus. Você tem que investir, você tem que valorizar o investimento que ele fez nesse mundo, que é a sua vida. O investimento que ele fez na sua família é a sua vida. O investimento que ele fez lá no seu trabalho é a sua vida. O investimento que ele fez na sua igreja é a sua vida. E você precisa honrar a Deus com a sua vida, com as suas atitudes.
Você precisa honrar a Deus com o seu coração. Seja corajoso, corajosa e vença, porque Deus está ao seu lado. Mas, como eu disse, o possível cabe ao homem. Davi não podia derrubar um gigante com uma pedra, claro que não. Deus é quem derrubou, mas foi Davi quem jogou a pedra primeiro. Uma queda que aquele gigante tomou por causa de uma pedra não podia matá-lo. Ah, Deus podia matá-lo. Sim, Deus podia matá-lo. Davi também tinha uma espada ali. Você está entendendo? O que é para você fazer, você faz. O que não dá, Deus faz. É assim que funciona. Olha aqui. Você não faz nada sem Deus. Mas você se esqueceu de uma coisa ou nunca te disseram. Deus não faz nada sem você. Você acredita nisso? Eu vou repetir. Você não faz nada sem Deus, mas Deus também não faz nada sem você. Não. Você precisa concordar, você precisa aceitar, você precisa escolher, você precisa agir. O primeiro passo vai ser sempre seu. Pastor, mas a Bíblia diz isso de Gênesis a Apocalipse. Vamos ver aqui no caso de Jesus. Eu anotei aqui 3 exemplozinhos para você entender. A mulher hemorrágica foi curada? Sim. Recebeu seu milagre? Sim. Deus agiu? Sim. Logo depois que ela enfrentou a multidão e se arrastou ali para tocar nas roupas, de Jesus. Bom, Bartimeu foi curado? Sim. Encontrou o milagre? Sim. Logo depois que ele clamou, Jesus, filho de Davi, ele não podia ir, ele não sabia onde, ele não enxergava, ninguém o levava, mas ele gritava, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu e disse, ei, quem está me chamando? Não, é um cego, não se preocupa, não, traga ele aqui. Jesus parou a multidão, parou a história, parou tudo que estava acontecendo, parou a viagem, disse, traga ele aqui, eu quero um encontro com ele. Deus, preste atenção, Deus quer um encontro contigo. Mas você precisa querer também. Então, a primeira atitude sempre parte de nós. De nós. Pastor, o homem da mão mirrada, que estava no templo, Jesus curou ele. Sim. Mas disse para ele, vem para o meio. Alguma atitude, irmão, por menor que seja, por mais simples, nós temos que tomar. Primeiro, isso mostra a nossa confiança. Isso mostra a nossa fé. Isso mostra que nós temos coragem para agir em nome do nosso Deus. E assim Ele também vai agir em nosso favor. Vou repetir, para gravar bastante isso. Você não faz nada sem Deus. Lá em João, no capítulo 15, ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Também, Deus não faz nada sem você. Estou dizendo na sua vida. Você sempre vai estar na responsabilidade de dar o primeiro passo. Mas, pastor, e aquela história de esperar em Deus? Vós vos calareis e eu... Não tem? Sim. Esse esperar em Deus não anula a primeira atitude do homem, não. A responsabilidade do homem, não. Esperar em Deus significava não ter que guerrear e, às vezes, tocar uma trombeta. Esperar em Deus significava, às vezes, não ter que pegar nas espadas, mas marchar em volta de uma muralha para ela cair. Você está entendendo? Primeira atitude é nossa. Mas e esse esperar em Deus? Como é que funciona? Tem gente que acredita que esperar em Deus é se assentar numa sombra, pegar um suquinho ou então uma água de coco, balançar numa rede e dizer lá, vem Deus com um milagre aí. Será que é assim que funciona? Será que é desse jeito que Deus realmente nos abençoa? Deixa eu te dar a definição certa de esperar em Deus. Eu anotei aqui também. Esperar em Deus não é se assentar numa sombra e ficar aguardando. É confiar que Ele vai fazer a parte dele, assim que você fizer a sua. Está entendendo? Vou repetir. Esperar em Deus é confiar que Ele vai fazer a parte dele, assim que você fizer a sua. Caso contrário, nada feito. Você pode fazer a sua parte. Você não tem condições de mudar o coração de alguém. Você não tem como mudar os sentimentos de uma pessoa que você ofendeu. Você não tem como curar o coração de alguém que você machucou. Mas você tem como pedir perdão. Você tem como se humilhar. Você está entendendo? A primeira atitude é sempre nossa. Agora, Deus cuida do resto.
Deus resolve o resto. E é isso que nós temos que confiar. Isso chama fé. Agir mesmo quando tudo parece impossível. Agir quando não tem lógica nenhuma. Deus não depende de lógica. Agir quando se espera algo de Deus. Esse é o único motivo que nós temos para agir. Esperamos em Deus e sabemos que Ele não vai falhar. Sabemos que Ele não vai errar. O importante não é o que as pessoas veem em você. E talvez, eu vou além aqui, o importante, o mais importante, nem seja o que Deus vê em você, mas o que você vê em você. Como é que você se reconhece? Como é que você se enxerga? É assim que você vai dar o primeiro passo. É assim que você vai tomar a decisão. É assim que você vai se levantar. E Deus vai completar, realizando a parte dele. Creia, haja, se levante, confia no Senhor. Tenha certeza da sua vitória, que Deus vai te abençoar. Você é um escolhido de Deus. Você é um abençoado de Deus. E com certeza, o Senhor não vai errar, não vai falhar e não vai te abandonar.